Bem, a gente está de volta com o Amazônia em Debate. Hoje vamos discutir toda essa movimentação que vem acontecendo nas ruas no Brasil todo. Uma das bandeiras é o sepultamento da PEC 37. E para falar bem desse assunto, a doutora Jussara Por Deus, que é procuradora do Ministério Público, está conosco aqui e vai dizer há quantas anda essa discussão, por que criou tanta celeuma no Brasil afora. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos. Boa noite, telespectadores. Bom, com toda a campanha que o Ministério Público fez em todo o Brasil, as pessoas acabaram associando a PEC à impunidade, associando a PEC à corrupção. Então, ninguém quer impunidade, ninguém quer corrupção. Então, esse movimento acabou tomando as ruas junto com as manifestações no Brasil inteiro. Então, a gente via pessoas totalmente desvinculadas do Ministério Público e levantando essa bandeira e dizendo não à PEC 37 e levando essa questão para que todo o Brasil pensasse sobre isso, debatesse sobre isso, não é que isso realmente era um retrocesso imenso, seria na nossa Constituição, já que no mundo inteiro o Ministério Público tem esse poder de investigar, contribui com o combate à impunidade e o combate à corrupção, e também essa exclusividade de investigação pelas polícias também afetaria muitos outros órgãos e não apenas o Ministério Público, já que com a exclusividade de investigação policial, o Banco Central, o COAF, o INSS e a Receita Federal, o Tribunal de Contas, nenhuma dessas provas coletadas mais administrativamente poderiam ser utilizadas como provas aí de uma ação penal. Eu acho que a população ela assimilou isso, a população viu isso também, de certa forma, até por ser iniciativa de um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, viu também como uma retaliação ao processo do mensalão e a condenação dos réus do mensalão, já que grande parte da investigação do processo do mensalão foi feito pelo Ministério Público. Professor, como é que o senhor avalia essa, vamos dizer, não é mais do que uma nota de repúdio, mas uma posição de repúdio da população em torno da PEC 37? Bom, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção, nos artigos 127 a 129 da Constituição, define o papel do Ministério Público. E lá está consagrado que cabe ao Ministério Público promover a ação penal, né? Ou seja, nas sociedades democráticas, você tem os órgãos de investigação, aqueles que promovem a ação penal e aqueles que julgam. O que se está discutindo o Ministério Público pode também investigar, né? Há um risco de você ter uma duplicidade de ação, aquele que investiga também promover a ação penal, ou seja, apresentar ao juiz, fazer a acusação. Eu tenho um pouco de um pé atrás, porque você pode ter um Ministério Público atuante que defende os interesses da sociedade, mas você pode ter ministérios públicos que não fazem isso. Você tem uma série de casos, aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem problemas de água, de transporte público, etc., que a sociedade sempre bateu as portas do Ministério Público Estadual e sempre teve dificuldade de dialogar com o Ministério Público Estadual. De modo que aquele que deveria promover a ação penal não cumpriu a tua função, ou não cumpriu na velocidade e atendendo ao interesse da sociedade. O caso da água em Manaus é o mais emblemático. Agora, eu acho que é um falso problema, porque corrupção você não trata... Só fazendo uma pequena interrupção... Porque temos aqui uma representante do Ministério Público que com certeza foi citada. Está tendo uma pequena, talvez, confusão entre a investigação criminal, que é o que trata a PEC 37, e o inquérito civil, porque essas questões da água, da saúde, da educação, do transporte, eles são
verificadas através do inquérito civil. O que a PEC 37 ela fala é da investigação criminal. Pois é, mas veja. A investigação civil não vai mudar, porque o dispositivo é outro. A exclusividade, inclusive, O que ele quer dizer é que o Ministério Público se dedica às investigações criminais e não dá total empenho a estas outras causas. Foi isso que eu entendi. É isso. Só Foi isso, para o professor? senhor ter uma ideia, deixa eu dar um exemplo e depois o senhor faz o comentário. Por exemplo, o estado do Amazonas, ele não adotou uma política de saúde mental com atraso de 20 anos. Isso está no site, é só abrir o site do governo do estado, está lá na Secretaria de Saúde, ele mesmo reconhecendo e dizendo isso. Há 6 anos atrás, nós entramos com ação, há 6 anos atrás. Investigamos, entramos com ação, vimos tudo que era necessário para a implementação da Política Nacional de Saúde Mental no estado do Amazonas. Essa ação tramitou, não conseguimos acordo, fazer um termo de ajustamento de conduta administrativamente, tivemos que ajuizar. E o Poder Judiciário, né, depois de 6 anos com a ação lá, arquivou a ação sem resolução de mérito, dizendo que não teria uma das condições da ação. Então não é o Ministério Público omisso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, a mim interessa que a Constituição seja respeitada, que todas as investigações sejam promovidas, que todos os acusados sejam levados às instâncias onde ele possa apresentar os recursos e possa se defender, e aqueles que forem punidos sejam efetivamente punidos. Se o Ministério Público pode contribuir, muito bem. O que a gente não pode fazer é policializar as ações do Ministério Público, porque aí você perde a capacidade de ação. Você tem, por exemplo, uma série de ações de violência no campo atualmente ocorrendo no Manaus e em torno. Representações foram apresentadas ao Ministério Público Federal e até o momento o Ministério Público Federal não promoveu a ação. Ou seja, ele diz, eu não tenho capacidade de investigar, mas não é papel dele fundamentalmente investigar. O que ele deveria fazer é promover a ação, chamar que a Polícia Federal ou a Polícia Estadual promova investigações e leve as acusações a termo. Então não é papel, se o Ministério Público avocar para si a tarefa de virar investigadores, ele precisaria ter um quadro funcional infinitamente maior. E aí você pode comprometer a realidade. Mais um esclarecimento. Ficou legal. Estamos aqui verdadeiramente no debate. A Izinha quer entrar daqui a pouquinho. Vamos lá. Por favor, doutora. Quando ele falou a princípio que poderia haver uma incompatibilidade entre quem fosse investigar também acusar, eu queria dizer que isso não interfere em nada na separação de poderes. O que não pode é aquele que elabora a lei penal, depois ele mesmo ia aplicar aquela lei que ele elaborou. Ou aquele que também está no outro lado e, por exemplo, julgar. O Ministério Público ele não julga. E da acusação, ele que sabe quais as provas que ele precisa para fundamentar a sua acusação. Isso até em filme americano você vê isso. É o promotor de justiça lá, por exemplo, que conduz a investigação. Ele que diz, olha, dessa prova que eu preciso, aquela prova que eu preciso para poder fundamentar bem a minha acusação. Ele promove a ação. Quem faz a ação é o delegado e é o policial. Ele conduz as investigações, ele diz como é que quais são as provas que ele precisa. Papéis diferentes que a gente está falando. Você acha então que a PEC 37 é razoável? Eu acho que ela é inócua. Porque a Constituição já está lá, já diz, ao Ministério Público cabe promover a ação. Ele deve procurar o delegado de polícia e diz, delegado de polícia, delegado de polícia, eu preciso que você ouça o fulano de tal, que ele é importante na peça. Delegado de polícia, você não ouviu o fulano de tal, ou o inquérito não atende à necessidade, volte e investigue de novo. É isso que o Ministério Público tem que fazer, que é a competência dele, e tem competência instrucional para fazer isso. Mas quando isso o Ministério não funciona Público, assim na prática. Mas quando o Ministério Público... Não, o MP, quando recebe o inquérito policial, ele já recebe pronto. Porque ele não está lá previamente. Mas como que ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então como que ele vai fazer a investigação? Olha, mas aí é diferente. Ou ele vai investigar só aqueles casos... Ou ele vai investigar só aqueles casos que interessa a ele investigar? Não, ele investiga crimes... Ele não investigou o Mensalão de Minas Gerais, por exemplo. O crime organizado. Não investigou o Mensalão de Minas Gerais.
crimes praticados pelos próprios policiais. E a gente tem que ver que numa então vai ser uma região polícia, onde a vai ser um polícia ministério não é especializado. estruturada como no Nordeste. Então vai ser um ministério especializado, só vai apurar os casos que interessam ao Estado. Não, a gente não quer exclusividade. As corrupções no Estado de São Paulo não se investiga. O Ministério Público de São Amazonas, Paulo não faz. Por exemplo, O Ministério Público de São Paulo não faz uma investigação. Claro que faz. Uma o juiz investigação Nicolau contra São Paulo. Foi investigado Não, do governo de São Público. Paulista. Do governo paulista não tem uma investigação. São 20 anos de governo paulista, não tem uma investigação. Não, eu acho que uma. o senhor está desinformado. Não tem uma. Porque... Eu conheço bem, eu sou de lá e acompanho o meu estado. Embora eu viva aqui há 20 anos. Olha, o juiz Nicolau, não tem, se não fosse o Ministério Nicolau, Público, um caso Ministério que foi Público, emblemático no Brasil Ministério inteiro. Público Federal, o Ministério Público Estadual Sim. não investiga um crime, uma denúncia no estado de São Paulo. Todas Claro elas são que arquivadas. investiga. Vamos agora para eu sei que o debate ficou acalorado e até de certa forma muito agradável, mas a gente vai para o intervalo comercial e volta logo em seguida.